Olá, queridos do meu canal, como vocês estão? Estamos aqui para a nossa quinta aula, né? A isca de Satanás. Bom, antes de começar, eu quero te pedir para assinar o canal, dar um like e deixe para mim o seu nome, o lugar que você está residindo. Nós queremos saber de você. O canal tem crescido muito e a gente não conhece muitas pessoas que, inclusive, são até membros do canal. Se você não sabe, você pode se tornar membro do canal. É uma quantia muito pequena, parece que é R$ 4,99, e você tem acesso ao curso de identidade, você tem acesso a Mais Perto de Mim, e é muito interessante porque a gente faz lives só para os membros, a gente disponibiliza os links com todo o conteúdo da gente antes de colocar direto no YouTube, a gente mostra para os membros. Eu estou muito aberta, gente, a realmente ouvir de você qual a sua opinião, qual o tema que eu devo falar, né? Mas hoje eu quero ir direto para esse tema. Você se considera uma pessoa guiada pelo Espírito Santo? Muitos diriam que sim, né? Mas quando eles são ofendidos, eles reagem com mágoa, com ressentimento, com ira. E isso revela muito mais do que você pode imaginar. O sinal de maturidade espiritual, ele não é o quanto você sabe, mas o quanto você obedece, especialmente no momento que você é ofendido, no sofrimento. Então hoje, você vai descobrir qual o verdadeiro sinal da maturidade espiritual. Porque assim, a ofensa, ela pode de verdade estar te impedindo de crescer, sabe? De avançar, de ter a sua final promoção com Deus. Na Bíblia, existem dois tipos de palavras para falar de filho. Existe filho por nascimento e existe filho por maturidade. Existem aqueles que o próprio Espírito Santo, lá em Romanos 8,16, fala que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? E existe em João 1,12 aqueles, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a Bíblia usa duas palavras. Uma é filho por nascimento, que no grego significa teknon. E outro é filho maduro, herdeiro, representante, que é huios. Vou escrever aqui na tela para vocês, mas não quero me ater a isso. Apenas gravem. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus, teknon, que é aquele filho por nascimento. Mas Deus deseja que você suba de nível. Ele deseja nos transformar em filhos maduros. Huios, que são filhos que representam o caráter do Pai. Maturidade não vem com o tempo, vem com obediência. Tanto que tem pessoas que estão há 20 anos na igreja e são imaturas. Não conseguem nem mesmo passar por uma ofensa e perdoar. Mas existem pessoas que logo que conhecem o amor de Deus, já se entregam e obedecem. Não recebem ofensa, resolvem dar a outra face. E por isso, muitas vezes, e eu já vi isso milhares de vezes, Deus pega aquele novo convertido e coloca lá na frente para servir ao Senhor em grandes patamares de ministério. E ele pega aquele que às vezes tem 30 anos na igreja, que cresceu ali, mas porque não é um filho maduro, obediente, que representa o caráter do pai, infelizmente, ele não age como pai. Então ele ainda é imaturo, ele não é o huios, ele é só um teknon. Ele é filho, mas ele não é maduro, né? Um filho, ele cresce e com o tempo ele começa a agir como pai. Não é apenas para parecer com o pai, ele vai se amadurecendo e com o tempo, de uma maneira muito linda, natural, como tudo aquilo que Deus faz, a pessoa começa a fazer igualzinho os seus pais, ou a sua mãe, às vezes as filhas, né? Eu vejo aqui em casa, as minhas filhas às vezes até dando lição umas para as outras, como se fossem, até as palavras são muito iguais às palavras que eu faço com elas. Da mesma maneira com o pastor Joe, meu esposo. Elas imitam as brincadeiras, elas falam com a característica da gente. Por quê? Porque elas estão sendo e crescendo e se amadurecendo conosco, ano após ano. O maior sinal de maturidade que Deus quer de nós como filhos é a capacidade de amar os inimigos. Isso só uma pessoa madura consegue demonstrar.
Você pode ver que em Mateus 5,44, a Bíblia fala muito claramente: amai os vossos inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a marca de um filho maduro é quando ele ama quem feriu ele. Porque quem perseguiu ele tem todas as possibilidades de desenvolver nele reações ruins. Mas se ele consegue subir no nível de abençoar quem o perseguiu, quem o rejeitou, gente, ele não consegue ser movido em nenhuma outra afronta. Por isso que é tão difícil, mas por isso que é perfeitamente possível. É impossível sem o Espírito Santo, mas é perfeitamente possível com a presença dele. É algo sobrenatural, não dá para explicar através de uma aula apenas. Até os ímpios amam aqueles que amam a eles. Mas quem ama o inimigo está manifestando o DNA de Deus. O meu convite hoje não é para você se esforçar além das suas forças, mas é para você olhar para dentro de você e entender quanto do DNA de Deus tem dentro de você. Porque, vamos lá, amar quem te persegue, queridos, é como regar uma planta que te machucou com um espinho. Não é natural. É algo totalmente espiritual. E nosso modelo é Jesus. É engraçado que quando Pedro escreve sua primeira carta, lá no capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: Cristo, mesmo sem pecado, sofreu como? Calado. Não ameaçou, mas confiou no Pai. Jesus não se vingou, ele não se defendeu, ele não reagiu na carne. A Bíblia diz que como uma ovelha que vai ao matadouro, ele se entregou. Isso é autoridade verdadeira, né? Eu, esses dias, comecei a responder algumas mensagens de alguns canais que vieram comentando sobre o fato de estarmos ali ajudando 2 pastores que estão vivendo alguns problemas. E eu fiquei assim tentada em falar mais, porque cada uma das acusações eram tão fora de proporção, tão manipuladas, tão dentro de um padrão de espírito de ofensa. Mas, queridos, eu posso testificar claramente. O Senhor disse para mim, quando eu estava revendo as aulas do John Bevere, quando eu revi essa aula aqui para dar para você exatamente, porque eu tenho reproduzido exatamente tudo que eu tenho reestudado para repassar para vocês, e vai até a aula número 12, é um estudo sublime e que super vale a pena, né? E o Senhor disse para mim, você não está fazendo como eu. Ainda que você vai esclarecer alguns pontos, não esclareça, não faça nada. A sua energia vital tem que ser para a glória do meu nome, nada mais. Não se autodefenda, não se advogue em causa própria, não faça isso, não se defenda. Né? Muitas vezes nós achamos que falar a verdade ou se defender é uma atitude de coragem, uma atitude nobre, mas maior coragem é confiar em Deus em meio à injustiça. Porque a maturidade, ela se vê no silêncio, em meio à dor. Quem sabe como classificar uma pessoa madura? Olha só, quando você está vendo uma pessoa em situação confortável e ela está quietinha, ela é mansinha, ela é doce, ela é amigável, isso não quer dizer nada sobre ela. Observe situações de dor nas pessoas e como elas vão reagir. Porque é em meio à dor. É quando eu arrebento o meu dedo na quina do armário, é que eu abro a boca para falar o que está no meu coração. Quando a ira me toma, ali eu entendo realmente quem eu sou. E ali, se o Espírito não tiver na minha vida, o Espírito de Deus, ali eu consigo compreender a minha debilidade e o quanto eu preciso dele. Sabe, teve um caso que o John Bevere contou, que tinha um executivo que ele estava para ser promovido. E aí promoveram uma outra pessoa que tinha acabado de chegar na companhia, e ele estava na companhia há anos, promoveram no lugar dele. E aí, quando ele
foi buscar legitimidade, cobrar isso, né, da liderança dele lá, da diretoria, o Espírito de Deus falou com ele: olha, faz o seguinte, vai até a sala desse novo chefe, porque agora ele é o seu chefe, e diz para ele: olha, eu vou ser o melhor funcionário que você vai ter aqui, parabéns pela tua bênção. E ele fez isso. Meses depois se passaram, veio uma oferta para ele poder ir para um outro estado aqui dos Estados Unidos como um grande executivo, dono, quase que vice-presidente de toda a empresa, um dos maiores. E ele ficou revoltado porque não era aquilo que ele não queria nem mudar de estado, e ele disse que não. E aí ele foi conversar com a esposa, como 2 crentes, eles oraram, e ela disse: faz o seguinte, faz uma prova com Deus. E ele escreveu num papelzinho, que era 3 vezes o valor que ele recebia naquela empresa, porque ele disse assim: eu botando o valor bem alto, que é o salário que eu vou querer, eles vão desistir de mim e vão me deixar em paz, porque eu não quero outro emprego, eu queria aquele. Então, como um filho implicante, ele foi à reunião do almoço com a diretoria, e aí quando a diretoria perguntou para ele, ele falou: não, eu tenho aqui sim o salário que eu quero. E quando ele arredou o papel na mesa, o diretor botou a mão em cima e disse: olha, eu não quero nem ver, primeiro eu quero mostrar para você o que nós queremos te pagar. E aí ele entregou. Quando entregou o papel para ele, ele não acreditou. Era exatamente 4 vezes mais, uma mais ainda, né? Ele tinha planejado no coração dele: eu vou pedir 3 vezes o que eu ganho. A empresa ofereceu 4 vezes mais. Como ele ficou estupefato, a diretora da empresa aumentou ainda mais o salário e os benefícios. Ela disse: olha, eu não sei se você vai querer, mas vamos fazer uma coisa, eu vou te pagar 5 vezes mais e ainda vou te dar mais benefícios. Ele ficou assustado, ele disse: meu Deus, sabe? Na prova que ele fez com Deus, ele havia colocado um salário na frente do outro, ele disse: seria impossível. O que está acontecendo aqui, Senhor? E ele falou com a empresa: olha, com os diretores na mesa, eu vou para casa então, vou conversar com a minha esposa e vamos orar, porque eu sou crente e eu vou orar. O que eu queria era um outro negócio e não aconteceu como eu queria. Mas quando ele foi para casa, que ele foi chegando, a esposa disse: me conta o que Deus fez. Deus já havia testificado no coração dela. E aí ele mostrou o papel. Ela olhou e ela também não acreditou. Era 5 vezes o valor que ele ganhava antes. E o Espírito de Deus falou aos 2 corações, ao do esposo e da esposa: porque você não reivindicou a injustiça pela qual você passou depois de quase 20 anos trabalhando na empresa e vendo que levantaram outro no seu lugar, mas você, pelo contrário, você se irou dentro do seu coração, mas você resolveu não aceitar a isca do diabo, que é a ofensa. Mas, pelo contrário, você foi diante dele, se posicionou como um servo, como seu melhor funcionário. Agora, o seu salário está 5 vezes maior até do que aquele que foi levantado no seu lugar. Receba a minha recompensa. Então, um executivo, ele foi discriminado por sua fé, mas ele não reagiu na carne. E Deus honrou ele. Deus o promoveu muito além do que ele esperava, muito além até do que ele merecia. Por quê? Por causa da obediência. A bênção, ela se estabelece sempre no lugar da ofensa, mas não é no nosso tempo. É preciso passar pelo processo, tá? 1 Pedro 3,9, a Bíblia diz assim: olha, não pague o mal por mal, nem insulto por insulto, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Gente, vamos ser bem honestos com o que nós vamos dizer agora. Sabe por que existe tanta ofensa no nosso coração? Porque nós não fomos doutrinados, nós não aprendemos que foi justamente para as ofensas que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para recebermos a ofensa e fazer como Cristo. Se há uma lição fantástica na vida do Senhor Jesus, foi essa: a de não tomar a isca da ofensa. Toda vez que nós respondemos uma ofensa com honra, nós atraímos bênção sem medida sobre a nossa vida. Só vem isso as pessoas que adquirem maturidade, porque muitos perdem a bênção, a herança. Por isso que a maioria não recebe, né? Porque não consegue dominar a carne. Quem escolhe o perdão, queridos, abre o caminho para promoções, abre o caminho para crescimento, para autoridade espiritual.
Sabe, muitas vezes você vai ver pessoas sendo caluniadas, mas aquelas que decidiram não se vingar, mas ofertar aquela dor como uma semente para Deus, Deus naturalmente recompensa. É incrível. Eu nunca vou me esquecer das vezes que eu vi pastores se levantando contra pastores e Deus honrando aqueles pastores que resolveram estar em obediência, não devolvendo o mal pelo mal. É por isso que a Bíblia diz que você, quando é pedido uma blusa, entrega a túnica. Quando te pedem anda uma milha, ande duas. Por quê? Porque não há o que reter no mundo espiritual contra a tua vida quando você já se doa completamente e toma a ofensa como algo normal. Você não quer ser mais que Cristo. Você não quer ser mais que Cristo. Você aceita a ofensa e faz como o Senhor diz lá em 1 Pedro 4:1. Armai-vos desse mesmo pensamento. Pensamento de quem? De Cristo, que sofreu na carne e cessou o pecado. Hebreus 5:8, a Bíblia diz muito claro, ainda que ele era filho de Deus, ele aprendeu obediência, por quê? Pelas coisas que sofreu. Aí você vai dizer para mim, mas ele era Jesus. Mas a Bíblia é muito clara. Ele cresceu na graça, no conhecimento, e a graça ela só vem pelo sofrimento. Quanto mais sofrimento nós temos, mais nós somos amassados e mais graça se derrama sobre a nossa vida. O Senhor olha para a nossa vida com graça, porque Ele vai nos dando graça para poder passar por tudo e fazer como Cristo. Não há outra maneira de crescer e ter maturidade espiritual. O tempo não vai fazer isso, os estudos muitos não vão fazer isso. Apenas o sofrimento pode te fazer crescer e ter uma maturidade espiritual que te leva além da ofensa. Porque sofrer não significa que você vai crescer, mas obedecer o sofrimento durante ele é que vai te gerar maturidade. Sabe? Deus, ele não quer que você só passe pela prova. Ele quer que você passe pela prova como Cristo passou. Ele quer que você se arme com o pensamento de Cristo. Estar preparado para agir espiritualmente, quando tudo que você quer é reagir emocionalmente. Existe uma grande diferença entre agir espiritualmente e reagir emocionalmente. O que você faz quando você é ofendido? Você reage àquela ação do outro, da ofensa do outro, emocionalmente? Com as suas emoções, com a sua ira, com a sua raiva, com o seu senso de justiça, ou você recebe a ofensa e procura calma para agir de maneira espiritual, enxergando tudo que está acontecendo ali. Deixa eu te dizer, John Bevere ele comenta que um piloto, ele é treinado, um piloto de avião, de 6 meses, eles mandam ele para um determinado lugar, onde colocam ele nas máquinas de simuladores de emergência. Durante vários momentos, vários acidentes acontecem dentro dessa máquina, inclusive não tem como a pessoa pensar que está dentro de uma máquina, porque parece demais com o avião, e são muitos, sabe, assim, recursos ali de tecnologia, e ele só pode voltar normalmente para o avião para continuar trabalhando, se ele não entra em pânico. Sabia que um piloto de avião, ele só está apto para fazer grandes viagens, para pilotar mesmo, quando ele não entra em pânico, até que aconteça o acidente? Você pode ver que toda a cabine lá atrás, em todos os filmes, em todas as situações, a cabine enlouquece, todos entram em pânico, às vezes até a tripulação, mas o piloto, ele mantém checando todas as coisas, tentando fazer uma reversão, porque ele é treinado para aquilo. A minha intenção é que o sofrimento faça com que você veja as coisas de um outro padrão, aonde você ali está tendo uma oportunidade de ser gerado em maturidade para que você possa receber uma promoção da parte de Deus. A maturidade, na verdade, ela precede uma promoção da parte do Senhor. Tem muitas pessoas que eu conheço que recebem várias oportunidades de ser maduras, de serem promovidas.
mas elas estão há anos no mesmo lugar. Hebreus 12:11, a Bíblia diz: a disciplina no momento apropriado não é motivo de alegria, mas ela produz fruto de justiça para aqueles que são exercitados por ela. A ofensa, queridos, é um peso na academia espiritual. Cada vez que você reage com a carne, você volta lá para o final da fila. É como se você estivesse já carregando 50 pounds na academia e você parou de malhar. Quando você voltar, você só vai conseguir pegar 5, 10. Por quê? Porque você perdeu a prática. Você tem que voltar lá no começo. Ao passo que cada vez que você reage com maturidade, Deus vai te promovendo. Você carregava 10, aí depois você já carrega 15. Aí é aquele pezinho de academia que você vai adicionando peso e você vai ficando fácil de exercitar. Sabe por quê? Porque a prova, a ofensa, o sofrimento, ele não é um castigo. Ele é um treinamento para carregar mais glória. É como literalmente numa academia mesmo. E o John Bevere fala isso com muita clareza. Sem essa resistência, sem essa dificuldade para carregar aquele peso, cada vez mais um pouquinho, não vai haver crescimento, queridos. Então, assim, cada dificuldade é um degrau, sim, para o próximo nível. Eu não acredito em maturidade sem processo de sofrimento. Infelizmente, é o modus operandi do Senhor, né? Talvez você esteja enfrentando agora, nesse momento, afronta, ofensa, injustiça, mentiras a seu respeito. Talvez alguém mentiu sobre você. Talvez alguém te traiu, te envergonhou. Você vai reagir como uma criança ferida ou você vai ficar maduro? Sabe por quê? A Bíblia é muito clara. Deus, ele não te manda uma situação, uma dor, um sofrimento que você não pode carregar. Ele é justo. E o que ele quer de você é uma progressividade de sabedoria, graça, maturidade para te entregar, finalmente, sua bênção. Amém? Ore comigo. Senhor, eu recebo a tua palavra. Eu renuncio à ofensa. Eu escolho obedecer mesmo na dor. Me reveste com a mente de Cristo e faz de mim um filho, uma filha madura. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que se essa mensagem falou com você, você pode ser um missionário enviando essa mensagem para alguém que se sente ofendido com alguém na igreja, ou na família, ou no ministério, ou mesmo com seu cônjuge dentro de casa, né? Eu acredito nisso. Mande, né? Talvez a pessoa vai ter a mesma revelação que você teve do Espírito Santo em fugir da ofensa, né? Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe, envie, né, para quem está aí passando por uma prova, porque todo mundo passa. Mas lembre-se que Deus não desperdiça a dor. Ele sempre vai estar conosco até o fim dos tempos, nos capacitando a agir espiritualmente e não reagir emocionalmente. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.